hoje o episódio do nosso Pod Coffee é muito especial. Estamos aqui com a doutora Ludmila, que é a nossa ginecologista da Clínica Flávia Freitas, e eu queria que ela contasse para vocês por que ela tem estudado tanto menopausa, se dedicado tanto a essa área. Então, prazer. A menopausa tem se tornado a principal necessidade de tratamento da ginecologia. Eu venho acompanhando as pacientes e elas estão passando por essa transição e querendo estar cada vez melhores. Então, o que eu vejo no consultório todos os dias são mulheres que se cuidaram a vida toda e que agora estão precisando de um cuidado específico para a menopausa, assim, que elas não estão satisfeitas em achar que a menopausa é uma coisa normal, que tudo que elas estão sentindo, todas as perdas de qualidade de vida que elas estão sofrendo, é isso mesmo. Então, essa minha busca por entender melhor de menopausa, por me esforçar muito para tratar melhor a menopausa, foi uma demanda das minhas pacientes, que falaram: doutor, eu preciso fazer alguma coisa, não tô bem mais, o que eu faço? E todos os dias, o tempo todo, tem saído muita informação a respeito disso. Então, as pacientes também estão muito mais conscientes e a ciência também tem estudado mais isso. E todos os dias surgem ferramentas novas, estratégias novas. E eu preciso saber isso para oferecer para os meus pacientes. E que coisa maravilhosa, né, gente? Temos uma especialista na nossa clínica para cuidar das nossas pacientes de forma global, para tanto prevenir, para que quando elas entrem na menopausa, elas passem por esse período de uma forma mais leve, sem alterar tanta qualidade de vida, quanto para as mulheres que já estão na menopausa ou que passaram da menopausa, né? Sim. Porque a gente sabe que depois que acaba o ciclo menstrual, que a mulher efetivamente está na menopausa, ela mantém os sintomas aí por muito tempo, né? E assim, uma coisa que eu percebo muito, Lud, é que antigamente menopausa era igual calorão, né? E hoje, com os estudos e a gente sabe mais sobre, né, esse período tão desafiador para a mulher, e nós sabemos que o fogacho é de menos, né? Hoje tem descritos na literatura, assim, com evidência alta, a gente tem mais de 103 sintomas de menopausa que vão ser tratados, sintomas que se confundem com outras doenças, que se confundem com depressão, com transtorno de ansiedade, com enxaqueca, mas que vão ser tratados com reposição hormonal, com tratamentos específicos para a menopausa. Sim. Então, a gente vê pacientes que tomavam uma série de remédios por tarja preta para dormir, então tomavam tarja preta para dormir, um para concentrar ao longo do dia, um ansiolítico, um antidepressivo, um para memória, e quando a gente vai ver, ela precisava era de reposição hormonal, de uma terapia específica para retornar ao equilíbrio que ela tinha antes da menopausa. Sim. Né? Então... E aproveitando o seu gancho, doutora Lud, fala um pouquinho pra gente, a partir de qual momento que a mulher tem que começar a se preparar para ela passar por esse período de forma melhor? Então, a menopausa, ela é uma data, na verdade. Uhum. É o dia que veio a sua última menstruação e a gente só vai saber isso um ano depois. Uhum. Então, existe o que a gente chama de climatério, que vai ser o período antes dessa data da menopausa e um pouco depois, e que a gente... Um termo que está muito em uso também é a transição menopausal. Então, a partir mais ou menos dos 40 anos, a mulher já começa a passar por essa transição, que vão começar a ter alterações hormonais e que vão impactar gradativamente mais, né? Então, a transição menopausal é sempre progressiva, de um momento assim, de um ovário que funciona plenamente, para funcionar cada vez menos, até chegar efetivamente na menopausa com a falência completa. Então, de maneira geral, assim, na média da população brasileira, a partir dos 40 anos, a maioria das mulheres já está em transição menopausal e já vai ter oscilações hormonais. Então, por exemplo, eu, né, que estou na faixa aí dos 40 mais, mesmo tendo um fluxo menstrual regular, o ciclo certinho, considero que eu não sinto praticamente nada, eu já tenho que começar a pensar nisso. E o que a gente percebe é que justamente esses sintomas que a gente acha, não sinto nada,
Mas na hora que a paciente senta na minha frente, que eu vou dar o check nos 103 sintomas possíveis, eu tenho certeza que ela vai checar uns 10 ou 15. Porque são mudanças sutis e que, assim, não vão deixá-la doente, vamos dizer assim. Mas que a gente tem ferramentas para melhorar. E me fala uma coisa, Lud, por exemplo, nós sabemos que no período da menopausa, a mulher ela perde aquela proteção cardiovascular. Se eu estiver falando alguma coisa errada, que você me corrige, que você é especialista. E como que a gente pode fazer para que a mulher, nesse período, ela esteja mais protegida? Para diminuir o risco de doenças cardíacas, de AVC, de osteoporose, enfim, desses sintomas, né, que podem vir a gerar danos aí para a mulher realmente graves, sérios, né? Então, a menopausa, né, que o marco é a perda do estrogênio, que é um hormônio extremamente protetor para a saúde feminina, vai deixar a mulher mais susceptível a justamente isso. Doenças cardiovasculares, perda de massa óssea, perda de massa muscular. Então, a base dessa prevenção serão os hábitos de vida sempre, para todas as doenças. Então, atividade física regular, intensa, musculação, tem que puxar ferro para ganhar massa. Isso é prescrição médica, Prescrição médica, exatamente. Não adianta caminhadinha, pilates. Caminhada e pilates são maravilhosos, mas tem que fazer força para ganhar massa muscular. Então, musculação é inegociável. Musculação é inegociável. Alimentação, né? Tudo é o que a gente come que vai construir essa massa muscular, que vai construir massa óssea. Então, a alimentação é essencial. Suplementações. Hoje a gente sabe que tem suplementos específicos que vão contribuir para esse ganho de massa, para a regulação dos mecanismos de formação de estrutura óssea, de estrutura muscular e de proteção cardiovascular. E para casos específicos, né, aí já é uma prescrição médica mesmo, medicação, a reposição hormonal, que por muitos e muitos anos ficou negligenciada, mal prescrita e até mesmo mal falada. Sim, assim, um estigma, né? Ficou estigmatizada por causa de questões assim que já deviam ter sido banidas, mas que é o que vai garantir que todos esses hábitos serão efetivos para proteger a saúde da mulher no longo prazo, assim, o que garante a longevidade da mulher até os 90, 100 anos, certamente será a reposição hormonal que ela fizer na transição menopausal no início do climatério. E se você for pensar na fisiologia, né, a maior parte da vida que está relacionada com reprodução, a gente tem nossos níveis hormonais organizadinhos. E a gente começa a ter os problemas quando eles começam a diminuir. Eu falo que o hormônio, ele é a nossa gasolina, é nosso combustível. Exatamente. Né? Então, se a gente sabe que quando diminui, a gente começa a ter esses danos da perda dele, por que não repor? Exatamente. Agora, a gente sabe que tem alguns casos que não podem, né? Isso tem que ser avaliado em consultório médico, né? A reposição hormonal, ela caminha para ser uma reposição cada vez mais individualizada, personalizada, para que ela atenda às necessidades dessa paciente para manter o equilíbrio. Um dos motivos da reposição hormonal estar num momento assim, até de muita condenação é porque prescreveu-se muito assim para ganhar massa muscular, como bomba mesmo. E realmente ela tem esse efeito. Porque ganha massa, né? Mas não é isso que a gente quer fazer na reposição hormonal da menopausa. A gente quer voltar ao equilíbrio, a gente quer devolver à mulher as medidas que ela tinha antes de entrar na menopausa. A gente não quer uma mulher que vai ficar bombada, que vai... porque aí nesses níveis, né, que a gente fala de níveis suprafisiológicos, é que estão agregados muitos riscos. Não é isso que a gente quer manter a fisiologia feminina. E você pontuou uma coisa exatamente assim, que eu acho que muitas pessoas têm dúvida. Porque a reposição hormonal, ela vai devolver aquilo que a mulher está perdendo.
Exato. né? Para devolver qualidade de vida. Então, melhorar o sono, o humor, diminuir a irritabilidade, diminuir o risco de doenças cardíacas, né? Osteoporose e ganho de massa também, Sim. né? É lógico que isso tudo vai resultar em maior beleza também, né? Melhorar a pele em si, né? Sim. Melhora a resposta dos tratamentos dermatológicos, os estimuladores de colágeno, mas o objetivo aqui é dentro dos níveis necessários para a mulher continuar tendo qualidade de vida, né? A palavra central da reposição hormonal é equilíbrio, não é exagerar, não é mais do que precisa, é equilibrar. Então, tem algumas ferramentas que a gente vai usar, então assim, precisa de mais um pouquinho desse aqui. Então, não é que eu quero que fique muito esse. Então, vamos colocar o equilíbrio do lado oposto, né? Então, isso vai ter os efeitos centrais, proteção cardiovascular, proteção de massa óssea, proteção de massa muscular, e vão ter esses efeitos para a qualidade de vida, qualidade do sono, qualidade de pele. Quem não quer viver muitos e muitos anos bem, assim, né? Bonita mesmo, sim, né? Sim. A gente sabe que beleza tá lá nos critérios de saúde, né? Autoestima, de segurança, né? Então, é isso que eu quero, é assim que eu quero tratar minhas pacientes, assim, dando exatamente o que elas precisam individualmente. Então, vai sentar na minha frente, eu vou ficar lá 1 hora esmiuçando tudo que ela sente, de todos os exames, para eu né? entender exatamente o que ela precisa. Sim. Né? E fazer uma prescrição personalizada. Personalizada, né? Que não existe receita de bolo, não serão todas as mulheres que responderão da mesma forma as mesmas medicações. Então, Sim. como que eu vou passar o mesmo? Se eu sei que elas respondem diferentes, como que eu vou passar a mesma coisa? Sim. Né? Então, é tudo muito... que a gente vê que o maior benefício de tratar a menopausa será quando a receita é feita para aquela mulher, naquele personalizada, momento. Né? E que vai mudar ao longo da vida. Então, aos 41, 42, vai ser uma prescrição, aos 50 outra, aos 60 outra, né? Então, cada fase vai precisar de ser analisada minuciosamente. E assim, doutora Lúde, uma coisa que eu tenho percebido, eu atendo muito pacientes, assim, entre 40 e 48 anos, que faz atividade física, faz dieta direitinho, alimentação ótima, mas elas notam que mesmo fazendo tudo direitinho, não está sendo suficiente nessa fase. Mesmo menstruando normal, na cabeça delas, assim, tá longe da menopausa ainda. E que quando elas passam por você, que você faz essa avaliação toda metabólica, perfil hormonal e tudo, a gente consegue ter mais resultado nos tratamentos corporais. Porque aquela gordura que está depositando ali por causa das oscilações hormonais é uma gordura difícil de tratar, porque o organismo quer que ela deposita ali, né? Então, quando você faz toda essa programação para ela, esse estudo, aí sim a dermatologia vem com os aparelhos, com os tratamentos, a nutricionista, né, junto nos auxiliando com essa parte alimentar, o resultado corporal da mulher é outro, né? Então às vezes a gente fica achando que é só assim, ai, meu metabolismo tá lento, eu faço dieta, mas agora não tá dando resultado. Acha que é da idade, mas na verdade não deixa de ser da idade. Mas é por causa dessas oscilações hormonais que, se ela não for olhada por completo, ela vai estar gastando o tempo dela e o dinheiro também fazendo esses tratamentos sem olhar a parte interna, né? Então hoje eu entendo como a ginecologia focada com o olhar específico para essa parte de metabolismo, de menopausa, de hormônio, mesmo de alterações hormonais, é necessário, caminha junto com o meu trabalho hoje, para ela ter mais resultado nos estímulos de colágeno, para ela ter mais resultado nos tratamentos de perda de gordura localizada. Então, assim, realmente eu vejo que nós estamos vivendo um novo momento, que a medicina está trazendo isso para os profissionais, né? Mostrando cada vez mais a importância de se tratar o paciente multidisciplinar, né? Eu acho que isso está sendo um grande avanço, assim, da medicina no cuidado dos pacientes, que é isso.
não existe a caixinha da ginecologia, a caixinha da nutrição, a caixinha da dermato. A paciente está em todas elas, né? A paciente está ocupando tudo isso. E na menopausa, especificamente, o estrogênio é o hormônio da beleza feminina, né? Então, tem estudos até que usam estrogênio como tratamento estético, alguns de países qualidade de tópicos, pele. já tem alguns estudos saindo aí. Exato. Do uso de hormônios tópicos Então, mesmo para a pele. Imagina, você vai tratar, encharcar a paciente de estímulo de colágeno, fazer todas as tecnologias, mas todos dependem da resposta do organismo De dela, como tá né? interna, né? Então, se ela não tiver hormônio, se ela não tiver proteína, se ela não tiver os aminoácidos necessários, a resposta dela vai ser ruim, independente de quanto tempo e quanto dinheiro ela investir. O Mari tem uma paciente, mesmo um caso muito interessante, ela vai assistir e vai lembrar. Ela faz dieta, as marmitinhas, tudo bonitinho, atividade física, mas insatisfeita com o corpo. Tava com um corpo legal, mas diferente do que o que ela deseja, o que ela esperava. Porque ela já faz isso há muito tempo. E aí, nesse caso, mesmo fazendo tudo bonitinho com a alimentação, a gente só conseguiu potencializar o resultado dela quando olhou a parte hormonal. Porque já estava assim, tem 42 anos, jovem, mas já estava naquele período que a gente chama de perimenopausa, né? Menstruava direitinho, aí ela pensava, não, menopausa para mim é uma coisa longe. Mas quando a gente fez esse ajuste hormonal, organizou essa parte, aí ela voou. Aí realmente o corpo dela ficou do jeito que ela queria. Eu escutei recentemente que a menopausa inflaciona as coisas. Então, a inflação não é assim, precisar trabalhar mais, ganhar mais dinheiro para comprar mesmo, fazer a mesma compra no supermercado. A menopausa é justamente isso. Você vai ter que malhar mais, comer melhor, para ter o mesmo resultado que você tinha antes da menopausa. Sim. Então, Lúdia, aquela mulher, 40 a mais, que chega no consultório, falando que, assim, que ela descansa, viaja, mas tá sempre cansada. Que está super irritada. Que dormia a noite toda e, de repente, ela acorda de madrugada e não consegue dormir mais. Que esquece onde colocou tudo. Gente, isso daí pode ser um sinalzinho que precisa começar a organizar esses hormônios que já estão descendo, caindo. Uma coisa que eu sempre pergunto, e a maioria das pacientes responde que sim, é esquecer nome de coisa assim. Como é que é o nome disso aqui? É mesmo copo. Então, são coisas que às vezes são até engraçadas, assim, que na correria do dia a dia passam desapercebidas, né? Esse cansaço, falam assim, trabalham muito, mas sempre trabalham muito e o cansaço está cada vez pior. Então, isso tudo merece uma avaliação pensando em transição menopausal. Não, e normalmente, principalmente quem é mãe, né, nessa fase dos 43 anos, tem filho, assim, até de 10 anos, né? Então, são filhos que demandam mais, tem as atividades da escola, enfim, um monte de coisa. E aí você sempre culpa o filho. Não, é porque é mãe, né? Mãe esquece tudo, fica só pensando no filho, tem um monte de coisa para fazer. E aí quando você vê que às vezes não é porque tá fazendo várias coisas por causa do filho, já é esse período realmente da pré-menopausa, né? Com certeza. E se for avaliar assim profundamente, mudanças, ajustes assim da rotina já vão entregar um resultado muito legal para essas pacientes que são saudáveis, que são ativas, mas estão começando a sentir. Então, assim, algumas suplementações já vão devolver a qualidade do sono, que já vão melhorar o cansaço e que vão mudar a qualidade de vida dela, assim, muito rapidamente. E aí, doutora Lúdia, exatamente isso. O que a mulher, né, que ainda não entrou na menopausa, porque o tratamento vai ser completamente diferente, que tá aí nos seus 40 a mais, cansada, irritada, ansiosa, dormindo pouco, né, sem paciência, esquecendo tudo, acumulando gordura em determinadas partes do corpo, mesmo às vezes sendo magrinha. O que ela pode fazer para ela passar por esse período melhor, tratar esses sintomas que já iniciaram? Avaliação multidisciplinar. Vai passar comigo, nós vamos fazer o perfil hormonal, o perfil metabólico. Dependendo, às vezes já vai ter indicação de fazer algum tipo de suplementação hormonal e depois vai para nutricionista, porque a alimentação e suplementação são essenciais para a gente aproveitar
que ainda tem hormônio, né? Já tá oscilando, mas ainda tem, para a hora que chegar a menopausa, efetivamente, você já ter um preparo mesmo, físico, estrutural, assim, para na hora que chegar na menopausa, não ter não ser tão sofrido. Como se fosse uma poupança, né? Uma poupança. Na dermatologia fala muito de poupança de colágeno. Para menopausa, poupança de massa muscular e massa óssea são essenciais. Os dados de morte feminina por causa de fratura óssea, né? Quebra o quadril, quebra o fêmur e vai morrer em consequência disso. Isso é porque não suplementou cálcio, não comia cálcio adequadamente, não fez musculação adequadamente. Então, assim, pensando em longevidade, pensando que a gente vai viver 20, 30 anos depois da menopausa, a alimentação e os hábitos, de maneira geral, que vão ser a base para uma qualidade de vida para o resto da vida. Assim, não é nem só para a menopausa, é para o resto da vida como um todo mesmo. Então é aquele discurso, né? Que em qualquer consulta médica vão recomendar atividade física, comer bem e dormir bem. Ou seja, o básico bem feito, ele tem que ser feito. Tem que ser feito. Principalmente para passar bem na menopausa, né? Isso mesmo. Ingestão de líquido, né? Muito importante, né? E aí me conta uma coisa que normalmente os pacientes perguntam no consultório, o porquê da musculação, não do aeróbico, não só do pilates, né? Fazer os outros juntos, mas o porquê que tem que ser a musculação? Então, tem 2 motivos muito importantes. Músculo é um órgão que a gente vê ele cada vez como um órgão endócrino. Ele vai produzir hormônios e substâncias que vão regular inflamação, que vão regular a síntese hormonal. Perder gordura também é um tecido endócrino. Então, perder gordura, trocar gordura por massa muscular tem muitos benefícios na regulação hormonal. Então, pacientes que passam pela menopausa com sobrepeso ou com obesidade terão sintomas diferentes e vão ter mais limitações no tratamento por ter um risco cardiovascular maior. E o músculo também é ele que vai proteger o nosso esqueleto. Então, o atrito, assim, a lesão que a gente faz no músculo enquanto a gente está fazendo musculação que vai produzir uma cascata de reações para crescer músculo, para crescer mais músculo e para depositar cálcio nos ossos. Então, essa lesão, né? A musculação nada mais é que você está machucando o seu músculo ali, fazendo ele esticar, encolher várias vezes. E essas microlesões que são feitas nesse exercício que vão juntar para se proteger, vamos dizer assim, né? Para tratar essas feridas da musculação que vai fazer o músculo crescer e o osso também, que vai trazer as moléculas ali que vão manter a massa óssea. Então, pensando em controle de peso, aumento de massa muscular e proteção óssea, a musculação tem que ser feita. E o que a mulher, nesse período, Mariana, da perimenopausa, ou seja, ela ainda não entrou na menopausa, quais que são os alimentos que ela teria que ingerir para ela conseguir ganhar essa massa magra, melhorar aí a imunidade, diminuir a inflamação, enfim? Então, se a gente for olhar em todos os sintomas que ela tem ali, eu falo que os compostos fenólicos são os mais importantes deles todos. E mesmo a mulher que ela não faça reposição, aquele processo todo, tem uma diferenciação e até na alimentação. Porque a gente tem como trabalhar com esses compostos ali em conjunto para dosar esse nível de hormônio, porque ela tem uma redução, uma perda desses folículos, entre outras coisas aí. E aí, o que a gente vê? Muitas questões da soja, muitas questões de suplementações também do óleo de borragem, essas coisas todas a gente pode suplementar. Magnésio, complexo B. Se a gente for olhar em todo também, o óleo de linhaça, a linhaça em si, eu falo com as pacientes às vezes assim que elas chegam primeiro com sintomas psicológicos, que eu vejo muito no consultório. E aí elas questionam assim, não tô dormindo, tenho muito calor durante a noite. Eu acho que eu tô entrando na menopausa, mas muitas vezes elas não têm a certeza daquele processo. Além da gente pedir, né, investigação, buscar a ajuda de um profissional da área ali para auxiliar no processo do tratamento, a gente vê com algumas doses de, por exemplo,
quebra daquela linhaça, compra os grãos de semente, faz a quebra daquele processo. 3 colheres de sopa, aquilo ali faz uma diferenciação no seu ato de dormir, que melhora, relaxa a musculatura. Além das suplementações de um chazinho aí, que a gente pode pôr, eu brinco que é o chá de vó. Chá de alecrim, chá de melissa, chá de maracujá, todos esses processos vão auxiliar no processo do tratamento dela. Então tem muita alternativa. Por exemplo, são mulheres que muitas das vezes têm tendência de ter um colesterol alto também, e isso influencia, impacta na questão cardiovascular. Se a gente for pensar no tratamento para isso também, processo antioxidativo, as frutas que a gente for olhar mais avermelhadas, as frutas alaranjadas vão contribuir com a diminuição desse processo também. Então, assim, tem uma cascata de suplementação que a gente pode auxiliar. Colágeno, porque é uma data que elas falam, eu tenho que suplementar, eu tenho que tomar colágeno. A gente tem que pensar no colágeno que tem alto em polipeptídeos, porque melhora a absorção desses nutrientes. A gente vê uma pele, que a Flávia vai falar melhor do que eu aí, mais fina, uma pele um pouco mais fragilizada, mais desidratada dentro desse processo, que ainda entra em conjunto desse tratamento, o processo estético junto ali, até para melhorar a absorção do nutriente ali. Se o intestino não está regulado, não tem como fazer um tratamento legal, porque quando você suplementa ou manda esse nutriente, se o intestino não está regulado, não tem absorção. E aí elas questionam às vezes, que é muito comum lá no consultório, assim, não está dando resultado. Eu fiz tal procedimento, fez isso, mas eu não vejo diferença. Tomei hormônio até para regular aquele nível de hormônio. Se a alimentação não está regulada, não entra no processo. Né? Então, assim, são coisas que a gente vai dosando. Se você for olhar, 120 ml de leite tem uma quantidade suficiente de cálcio. Só que aí o leite ele tem muito fosfato, principalmente quando a gente pega o leite de caixinha. Então, tem outros compostos em conjunto que a gente pode se juntar dentro desse processo para ter uma ingestão adequada. E, às vezes, tem mulher que nem precisa da suplementação ali, que hoje é um pouco difícil, por causa do nosso ambiente, solo todo. Mas tem muita coisa que pode auxiliar dentro desse processo. Então, resumindo, é uma engrenagem, né? Tem que ter esse acompanhamento em conjunto. E, às vezes, a gente acha que sabe alimentar bem, que alimenta bem, que a gente sabe o que é bom, mas nada... substitui, né, um acompanhamento nutricional adequado. Igual você falou da sua paciente. Uma coisa que eu vejo muito, às vezes eu pego, elas fazem uma dieta, fazem um jejum, tenta de todas as alternativas. Eu brinco assim, se mandar ela comer só a banana, ela vai comer. Só que esquece que todo alimento ele tem um nutriente. E nessa fase tem alimentos que vão potencializar mais esses resultados. Então é importante investigar, olhar qual fase que ela está nesse processo, para a gente ter em conjunto com o ginecologista, com vocês, a dosagem suficiente e aquele alimento específico dentro do processo de tratamento dela. Eu acho uma coisa importante, assim, nesse processo, é pensar um pouco assim, planejar, né? O que eu quero da minha vida daqui pós, da transição menopausal em diante? Porque tem mulheres que a qualidade da pele é muito importante, a estética corporal é muito importante. Tem outras que não, tem outras que o foco serão o cabelo. Então, acho que individualizar, assim, né, as prioridades, né, junto com o histórico que ela tem, isso que vai permitir da gente fazer um tratamento bem personalizado mesmo, que vai atender às necessidades dela, né. Uma coisa, mudando um pouquinho de assunto, agora que eu lembrei, esses dias meu paciente falando comigo, falou, doutora Flávia, com o passar do tempo, ela tem, sei lá, 20 anos de casado, 25, a gente vai conhecendo melhor o nosso marido e, né, a relação sexual vai melhorando. Só que quando você chega na menopausa, as coisas pioram, porque você tem ressecamento, e aí você tem dor na hora da relação, aí você começa a evitar para você não ter esse transtorno, né, começa a ficar insegura. E no caso dela, ela não teve a oportunidade de fazer esse preparo para ela entrar bem na menopausa. Ela simplesmente entrou na menopausa. E ela tá sentindo tudo. E assim, muito calor, muito irritada. Então, para essas mulheres que estão na menopausa, já sentindo, né, os sintomas da menopausa, o que elas podem fazer? Tem tudo para ser feito ainda, né? É claro que quanto melhor a saúde de maneira geral, mais fácil, vamos dizer assim, será o tratamento. Mas pós-menopausa instalada, esses sintomas, eles podem melhorar
instituídos os tratamentos. Então, por exemplo, se é uma paciente que está com calorão, né, insônia, reposição hormonal. A gente tem uma longa janela de oportunidade pós-menopausa. Até 10 anos, é verdade? 10 anos. Entrou na menopausa, até 10 anos ela tem benefício da reposição. Exatamente. Então, se ela entrou, assim... Então, olha o tempo que ainda tem para ela ser tratada, né? E a gente ainda hoje tem um monte de tecnologias super legais para tratamentos locais. Então, assim, dor na relação, fissura, ressecamento, tem o laser, tem os ácidos hialurônicos para fazer a aplicação. Então, assim, eu acho que uma mensagem que é muito importante é que a menopausa ficou muito tempo como uma coisa normal e é isso, e vida que segue. Mas hoje a gente tem muito recurso para tratar, assim, todas as queixas, né? Terão boas respondedoras, mas assim, a gente tem muito recurso. Não, se eu pudesse, assim, dispensar uma mensagem para o mundo, seria essa. Não deixe de procurar ajuda, porque tem um recurso para tratar essa queixa, isso que você sente. Não precisa ficar sofrendo. Imagina, se ela for muito velha, ela tem 60 anos, ela vai ver 30, 40 anos ainda, casada, e aí, não vai ter relação? Não, e essa paciente especificamente é uma paciente que faz atividade física, ela tem um corpo legal, sabe? Ela trabalha, viaja, né, o mundo todo, mas a queixa pontual dela é com o marido. Então isso tá mexendo no relacionamento deles, porque eles têm um relacionamento legal, mas essa parte em si, ela falou, doutora Flávia, eu te falei isso, eu não tenho nem coragem de falar isso com a minha ginecologista. Porque acaba com a dermatologista, a gente vai ficando tanto tempo com os pacientes que você vai criando um vínculo de confiança, de intimidade, né? E aí, isso veio assim, me deu um start na hora, eu falei, gente, realmente, a menopausa é um período que a mulher, né, ela tem mais tempo para ela é mais segura, tem até mais liberdade financeiramente, né, e aí passando por isso, né, e assim, aí eu falei com ela, falei, olha, você vai marcar uma especialista, uma ginecologista, né, que tem esse olhar voltado para a menopausa, para ela te ajudar, para você voltar a ter qualidade de vida, né, isso não vai ser um empecilho para você ficar triste desse jeito, né. Não, eu já escutei isso mais de uma vez. Doutora, o laser íntimo salvou meu casamento, porque eram pacientes... Imagina ter dor na relação sexual, você não quer fazer nunca mais. Então, pacientes que tinham dor, que tinham muita vergonha porque começaram a ter incontinência urinária, que começaram a ter infecção de repetição, então também era super desconfortável. E aí o laser íntimo resolve isso, assim, do dia pra noite. É um tratamento com resultado, assim, muito bom, né? Muito bom. E que eu percebo que, assim, as pessoas acham que o laser íntimo tá relacionado com estética, né? Porque fala assim, rejuvenescimento íntimo. Aí tem paciente que fala assim, nossa, doutora Flávia, eu preocupava com o rosto, agora tem que preocupar com a região íntima. Aí eu explico, falo, não é questão de beleza, é questão de funcionalidade, de qualidade de vida. Então, por exemplo, o ácido hialurônico, ele vai ajudar na lubrificação, né? Os estimuladores de colágeno, eles vão melhorar na flacidez, né? Os lasers vão aumentar a espessura ali daquela região, então vai melhorar a atrofia, fissura, ajudar na lubrificação, né? E aí tem os benefícios de clareamento, realmente fica mais bonito. Mas o que eu vejo é que a maior parte das pacientes, o objetivo principal não é embelezar a área íntima, na verdade, devolver saúde para aquela área, porque a gente envelhece como um todo, né? Com certeza. Não, é engraçado, assim, como que tem mudado, né, esses paradigmas. Quando eu formei, quando eu estava na residência, assim, na especialização de ginecologia, era normal fazer algumas cirurgias que fechavam o canal vaginal, assim, para tratar outras doenças, enfim. E em mulheres relativamente jovens, 60, 70 anos, era um tratamento, mas que impedia ter relação sexual pro resto da vida. Hoje eu atendo pacientes de 60, 65, assim, gente, como que eu tiro a vida sexual dessa mulher? Não existe isso mais, né? As mulheres, isso, elas estão, muitas, depois dos 50, estão na melhor fase da vida delas, com mais estabilidade, com mais segurança, mas que o corpo não está acompanhando. Não está acompanhando, né? E aí é isso, a gente tem ferramentas e tecnologia para
deixe fazer Sim. com que o corpo volte Sim. a acompanhar, né? Isso é muito legal. Eu lembro de uma frase que uma paciente um dia falou comigo, ela mais velha. Ela falou, doutora Flávia, engraçado, a cabeça não acompanha a deteriorização do corpo. Cada vez, eu sinto que eu estou melhor, sinto mais segura, né? Assim, a minha cabeça é muito boa. Eu tenho vontade de fazer realizações que eu ainda não fiz, conhecer lugares que eu ainda não tive oportunidade de ir. Isso é uma paciente de 70 e poucos anos. Ela falou, mas meu corpo não acompanha. Porque, assim, hoje também, né, não fez atividade física a vida toda, então tem limitação nessa questão, né, de movimentação. Tem mais cansaço, né, acaba que não dorme bem, aí acorda cansada. Então, hoje, a gente tem possibilidade, por isso que eu falo, mulheres 40 a mais, comece a pensar na menopausa, não é terrorismo. Porque, assim, esse momento na verdade, a virada de chave para você ter qualidade de vida ao longo da sua vida toda, né? E sabe uma coisa que eu acho legal? É porque, assim, a gente tem os sintomas clássicos, né? Que é o mais falado pela gente, que é os fogachos, a falta do libido, mas são vários os sintomas que é o que você comentou. E quando você tem um paciente na sua frente, que você entende o sintoma dele, você tem mais a oportunidade de tratar. Porque quando sempre me perguntam, Mari, qual alimento que é melhor? Mas é pra quê? Qual o sintoma? Quem, né? Qual o sintoma daquilo ali? Porque, assim, eu falo tanto em qualquer área, para você tratar o paciente, você tem que saber a dor dele. Sim. Então, quando você consegue perceber isso, é muito mais fácil você lidar com... Eu falo que é a arma que você tá ali na mão para trabalhar o problema. Porque essa fase, a mulher, ela se sente que ela tá sozinha, né? Que não tô entendendo, ou eu tô trabalhando muito, será que eu tô dormindo direito? Ela se cobra isso. Mas não compartilha muitas das vezes o processo e tem tratamento. Sim, né? sim. E eu vejo assim, né, a ginecologia, ela praticamente só atende mulher. Mas a dermatologia, eu vejo o quanto essas pacientes passam muito tempo comigo e vão me relatando essas dores. Eu um dia cheguei para a Lud e falei, Lud, eu quero tratar as pacientes como um todo, né? Vamos juntar forças aqui. Eu não quero deixar ser reconhecida como uma clínica que só deixa as mulheres bonitas. Eu quero que elas tenham qualidade de vida. Então, hoje na minha consulta, eu passo grande parte falando da importância da alimentação, da atividade física, do sono, de ter uma ginecologista com esse olhar voltado para a longevidade, para passar bem pela menopausa, e se está na menopausa, para tratar o que está incomodando, ou se passou para a menopausa, se passou pela menopausa, né, para tratar as sequelas aí da menopausa, porque, gente, a gente está aqui para ser feliz, né, então para tudo tem jeito. Né? Eu acho que tem uma coisa também, a gente mexe muito com a parte da imagem. Sim. Então, muitas das vezes, quando elas vão até ela, vai fazer um caso investigativo, né? Um preventivo, alguma coisa assim. E com a gente não, é uma coisa que ela vai acontecendo porque a gente se olha muito, a gente se cobra muito. Então, até a afinidade dentro do processo. Então, quando a gente dá segurança para o paciente para chegar no profissional e compartilhar, ou às vezes faz aquele relatório, ou envia, eu faço muito isso, às vezes manda o WhatsApp, está acontecendo isso e isso, com o paciente, facilita no tratamento. Sim. Né? Ele chega lá, ele já tem mais um acolhimento e ela está ciente do que está acontecendo ali. Eu acho muito mais fácil. Esse atendimento conjunto, assim, né? Essa discussão. Até assim... esse tratamento não deu certo. O que mais que a gente pode fazer por ela, né? Compartilhar essa responsabilidade com o paciente é muito legal. Exatamente, porque eu falo que é igual um antibiótico. Às vezes você usa um determinado antibiótico para tratar uma infecção, não melhorou. Aí você não tem que trocar? Né? No tratamento dermatológico, ginecológico, em tudo é assim. Às vezes você fez um tratamento, aquele ali não foi o melhor para você, seu corpo não respondeu tão bem. Talvez sua amiga tenha respondido maravilhosamente, por isso que cada um é único, né? E precisa de um acompanhamento específico. E aí, mudar. A gente tem tantas opções, né? Então, hoje a mulher se beneficia muito, né? Muito. E eu acho que a gente está aqui para trazer conhecimento e para mostrar para a mulher que ela pode se cuidar por inteira, ter saúde, qualidade de vida, ficar bonita em cada fase da sua vida, né? Isso é muito importante, assim, a mulher saber que procurar ajuda, né, faz parte a decisão, assim, de querer se cuidar, né, de querer estar melhor,
né? Apesar do mundo falar que ela tá só piorando, Sim. né? Envelhecer é sinônimo de De piorar. degradação, De né? Não é, degradação. gente. Envelhecer é maravilhoso. Exato. Né? Só vai envelhecer quem viver muito, Que viver né? muito. Imagina quantas coisas você teve a oportunidade de aprender, de vivenciar. Eu falo que até com os problemas, se a gente souber como olhar para os problemas, a gente vê que ele tem um grande ensinamento pra gente. E só vai passar por isso quem viver, né? Eu falo que é um privilégio. É um privilégio. E outra coisa, se a gente tivesse, por exemplo, com a cabeça que a gente tá nessa Meu idade, sonho. lá nos 30, nos 20, Nossa. Exato. né? É muito Eu bom. acho que somos uma geração que a gente sabe que a gente vai viver muito, né? Sim. E o desafio agora é entender como que a gente quer viver muito e o que que a gente precisa fazer para viver dessa forma, Sim. né? Porque não adianta eu querer viver 90 anos e comer mal, não fazer atividade física, que eu vou chegar obesa, osteoporótica, infartada. Não, Então, você pontuou uma coisa muito interessante, porque tem diferença entre você viver muito e viver bem, e entre você viver com limitação. sobreviver. Sobreviver. Então, quando a gente fala, né, que a gente quer viver muito, é viver com qualidade. Sim. E a gente só vai viver com qualidade se a gente fizer escolhas certas ao longo da nossa vida, né? Com certeza. Gente, foi muito bom. Adorei esse nosso bate-papo. Tomara que seja o primeiro de vários. Com certeza. Viu, doutora Mariana? Doutora Mariana. Viu, Mari? E obrigada, né, Eu de que por agradeço. você ter fechado sua agenda para vir aqui, Estou sempre né, disponível nos aí, presentear trazer com o seu conhecimento. Obrigada você também, viu, doutora Ludin? Estaremos. Minha companheira de dia a dia da clínica. E a mensagem final, se você pudesse dar um conselho para as pacientes 40 a mais, o que você falaria para elas? Façam musculação, dieta E durma cedo. e durma cedo. E na verdade é assim, busquem conhecimento para viver essa forma da melhor forma. Viver essa fase. Busquem conhecimento para ver essa fase da melhor forma possível, porque as coisas estão aí disponíveis, né? Sim. Mas você precisa tomar a decisão Sim. de buscar por isso. E outra coisa, procurar profissionais qualificados, porque a gente vê Sim. que tem uma oferta gigante, né? A gente naquela esperança de ter a solução mágica para o que a gente deseja, às vezes a gente vai também por caminhos que pode nos trazer, né, consequências. Com certeza. Né? E você, Mari? Eu falo viva, que eu acho que é a fase que a gente mais não pense muito no que vai fazer, faça. Porque eu acho que é uma fase que passa muito rápido, a gente se cobra muito. Sim. E além dos tratamentos, todas as alternativas que a gente vê que o mercado tem, não tenha medo. Vai, encara. E o que eu falaria também, né, para quem está nos assistindo, viva cada dia da melhor forma possível, seja generosa com você e procure conhecimento, né, e procure ajuda de um profissional para estar aí de mãozinhas dadas com você, para você viver bem, com qualidade de vida, com saúde e estar melhor em cada fase da sua vida.